Bora começar o vídeo com notícia a respeito do Vasco, mais especificamente sobre a parceira do Cruz Maltino, a 777, empresa norte-americana, que tem uma série de clubes no seu portfólio, entre eles o Genoa da Itália, o Standard Liège da Bélgica, o Red Star, o Sevilha e o Melbourne Victory, está em negociações para aquisição do poderoso Everton da Inglaterra. Não que o Everton seja uma máquina no futebol inglês, mas é dos clubes mais tradicionais e o fato de estar na primeira divisão do futebol inglês e com um elenco bastante pesado, faz com que seja de longe a operação mais cara entre todas essas dos clubes que eu citei. Tem alguma vantagem para o Vasco se associar a um clube ou uma empresa que tem tantos clubes pelo mundo? Talvez sim, um intercâmbio, a possibilidade de utilizar atletas, mas tem alguns torcedores do Vasco olhando com desconfiança para as pretensões da 777 mais voltadas para clubes do exterior do que no futebol brasileiro. Eu acho que há espaço para todo mundo. Só para completar sobre o Vasco, é importante contar que o clube enfrenta o Trem, jogo da Copa do Brasil, confronto marcado para Brasília. E o Vasco bastante favorito, deve ter casa cheia no Mané Garrincha. Depois recebe o Boa Vista, visita o Flamengo e recebe o Bangu. São os 3 jogos finais do Campeonato Carioca. Cruz Maltino, que com a vitória por 2-0 contra o Botafogo, assumiu um lugar no G4, o grupo que passa para as semifinais. Nicolas Souza, boa noite, Nicola. Com a chegada do André, o Palmeiras volta a negociar o Gabriel Menino com o meu Vasco. Não, Nicolas, não. Ainda mais porque o Gabriel Menino se valorizou depois da saída do Danilo. Ficou muito claro que o Gabriel Menino tem potencial para jogar como titular. Só que havia uma lacuna muito grande entre o Gabriel Menino e o Jailson. Ontem, quando o Jailson entra, o Jailson deixa péssima impressão. Então, posso assegurar para vocês que o André chega ao Palmeiras, mas isso não significa que o menino sai. O Vasco chegou a fazer proposta oficial pelo menino, tá? Bom, vamos lá. Você está chegando agora, quero te explicar a grande bomba da sexta-feira. André Santos será jogador do Palmeiras. Posso cravar para vocês que o acordo entre o André, o Palmeiras e o Chelsea está fechado. O André é aguardado entre domingo e segunda em São Paulo para realizar exames médicos e ser emprestado até dezembro. Informação exclusiva. O empréstimo do Chelsea em relação ao André será gratuito. Informação exclusiva. O Palmeiras não vai gastar qualquer centavo para ter o André por empréstimo de uma temporada. Detalhe importante. O Chelsea colocou uma cláusula no contrato que, em caso de emergência, de utilização de forma urgente do André, pode solicitar o retorno do atleta no mês de agosto. Não faz parte dos planos, mas eventualmente perde o Enzo Fernandes machucado, perde algum outro jogador dessa posição de meio, o Chelsea pode solicitar o retorno do atleta. Empréstimo gratuito, o Palmeiras assume só 100% dos salários. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, e quanto é que ganha o André? Também tem essa informação para vocês. Aqui a informação é completa, pacote total. Vou pegar aqui, ó. 1,9 milhão de pounds livres de impostos por temporada. Não tenho a mínima ideia quanto está o pounds. Deixa eu ver. Vamos ver quanto é que está o 2,14. É isso? Em reais. Vamos ver em reais, se tem alguma coisa em reais. 1,9 pounds em reais equivale a 11,8. Ou seja, o André tem direito a um salário na Inglaterra de 11,8 milhões de reais. Vamos arredondar para 12 milhões de reais, tá? Então, dá para dizer que o André tem direito a um salário de 1 milhão de reais por mês, livre de impostos, tá? Era um cara que ganhava na casa dos 120 mil reais por mês depois da renovação do contrato no Vasco e passou a 1 milhão de reais livres de impostos. É essa grana que o Palmeiras vai desembolsar. Verdão que não gastará nada com o empréstimo. É louco isso, né? Porque o Palmeiras foi o último a se reforçar com um atleta, não tinha nenhum jogador, o único clube da Série A que ainda não tinha contratado jogadores e agora trouxe, para mim, o principal reforço. Nicola, ele é melhor que o André? Não, melhor que o Suárez? Cara, o Suárez é gigante, mas já foi mais gigante, né? Já não vive a grande fase de outros tempos. Eu acho que o André é a principal contratação da temporada de 2023. E para você, quem é o principal reforço dos clubes brasileiros? Ó, o GSS está dizendo que o André é ingrato. Então, só para arrematar sobre o André, se o André vai para o Vasco, ele não consegue voltar para o Chelsea. Ou ele não tem a garantia de que ele voltaria para o Chelsea com permissão para jogar, tá? O Francisco Cunha está dizendo sacanagem o que o André Cury fez com o Vasco. Francisco, o
o André Cury não é um empresário do Andrei. O Andrei é empresário, tem como empresário o Bertolucci, tá? Andrei Santos é muito mais jogador do que o João Gomes, concordo. Boa noite, Nicola. Alguma notícia sobre a apresentação do Manuel Capasso no Vasco? Ilan Oliveira. Vamos descobrir isso aí? Alguma ideia da data de apresentação do Capasso? Puta novela, né, cara? Tudo é difícil pro Capasso. O Capasso chegou no domingo, no Rio de Janeiro. Já passou por exame médico. Nossa, é difícil. A expulsão do zagueiro foi causada por uma jogada bem tramada pelo Vasco. Não entendo por que estão diminuindo a vitória do Vasco. As expulsões foram geradas pela boa atuação do Vasco. Thiago Curveiro, não era essa a minha intenção de demonstrar. É que eu acho que você jogar com 11 contra 10 ou 11 contra 9 interfere radicalmente no jogo. Mas as expulsões não foram injustas, as expulsões não foram obra do acaso e o Vasco mereceu vencer, colocando fim a um jejum de 9 clássicos sem vitória. Era super importante, até porque o Vasco estava fora da zona de classificação, pulou para o 4º lugar, está no grupo, enfim. Nicola, lembrar que o Vasco já estava mandando no jogo antes da expulsão, como no jogo do Flu. Jorge Araújo está fazendo essa observação. Contra o Flu, o Vasco foi bem melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. Não conseguiu fazer os gols. No segundo tempo, o Flu acabou metendo 2-0 com 2 gols do Cano. Boa noite. Alguma novidade sobre o meu Vascão? Sandro de Eunápolis, na Bahia. O Sandro está sempre com a gente. Sandrão, estou atrás de informações sobre reforços, mas a impressão que eu tenho é de que os caras deram uma bela tirada de pé. Não é que não vão mais contratar jogadores, mas a impressão que se tem é que agora vamos terminar o Campeonato Carioca com isso e depois a gente avalia as necessidades para o Campeonato Brasileiro. É mais ou menos essa percepção, tá? O João Maia quer saber se tem alguma informação sobre Cuéllar no Vasco. O Thiago Fernandes chegou a cravar que antes do Mundial o Cuéllar estava fechado com o Vasco. A informação que eu tenho é diferente. De que existia um interesse, existia uma intenção, mas o Al-Hilal não tinha nenhuma vontade de liberar o atleta, até porque jogaria o Mundial logo depois e sem a possibilidade de contratar alguém para substituí-lo, tá? Na grande reformulação que o Al-Hilal promete para metade do ano, acho que pode eventualmente ter espaço para a saída do Cuéllar, obviamente com uma compensação financeira e obviamente que chegando um substituto para ele. Eu acho que para metade do ano isso vai se tornar mais viável. E aí, para fechar, queria trazer detalhes, todos os detalhes que eu consegui apurar para vocês em relação ao André. Eu até ficar pequeno no vídeo, está aqui no meu blog, texto dizendo que o Palmeiras encaminha a chegada do André. O André é aguardado entre domingo e segunda para assinar um contrato de empréstimo, depois de submeter exames médicos. Contrato até dezembro. O Palmeiras não vai gastar absolutamente nada para ficar com o jogador durante esse período, não vai gastar nada pelo empréstimo, vai assumir só os salários. O salário do André é de 1,9 milhão de pounds por temporada. Isso equivale a R$1 milhão por mês, livre de impostos, tá? Então, esse vai ser o custo que o Palmeiras vai ter. O contrato entre Palmeiras e Chelsea prevê, em caso de necessidade urgente do Chelsea, o retorno do atleta na metade do ano. O André escolheu o Palmeiras pela presença do Abel. Ele entende que o Abel e a oportunidade que se criou a partir da saída do Danilo vão fazer ele crescer demais.